As hepatites virais são doenças infecciosas sistêmicas que afetam o fígado, causadas por diferentes vírus hepatotrópicos que apresentam características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais distintas. Os agentes etiológicos são os vírus A, B, C, D e E. A transmissão do tipo A e E é pela via fecal-oral e estão relacionadas às condições de saneamento básico, higiene pessoal, relação sexual desprotegida, contato boca-ânus e qualidade da água e alimentos. As hepatites virais B, C e D são transmitidas pelo sangue via parenteral, percutânea e vertical, também pelo esperma e secreção vaginal, via sexual e compartilhamento de objetos de uso pessoal contaminados. Manifestações clínicas. Na hepatite aguda, o período pré-icterício é marcado por sintomas não específicos, sendo os mais comuns a anorexia, náuseas, vômitos, diarreia e, raramente, febre baixa, cefaleia, constipação, mal-estar e mialgia. Na fase icterícia, observa-se hepatomegalia dolorosa com ocasional esplenomegalia. Na fase de convalescência, que se segue ao desaparecimento da icterícia, há a recuperação completa em algumas semanas, mas a fraqueza e o cansaço podem persistir por alguns meses. Na hepatite crônica, que está relacionada aos vírus B, C e D, pode cursar de forma oligoassintomática ou sintomática, novamente com agravo da doença hepática ao longo prazo, e nesses casos, os indivíduos vão apresentar sinais histológicos de lesão hepática. Na hepatite fulminante, que vai designar insuficiência hepática aguda, ela é caracterizada pelo surgimento da icterícia, coagulopatia e encefalopatia hepática, e em um intervalo de até 8 semanas. A letalidade é elevada, representando 40 a 80% dos casos. O diagnóstico. O diagnóstico ele é clínico, sendo a anamnese fundamental e deve ser avaliado na anamnese a faixa etária, a história pregressa e presença de fatores de risco. No diagnóstico laboratorial, existem exames inespecíficos, que são marcadores de agressão hepatocelular, que nas formas agudas vão chegar a atingir valores de 25 a 100 vezes acima do normal, que são os marcadores aminotransferases. As bilirrubinas vão se elevar após o aumento das aminotransferases nas formas agudas e podem alcançar valores de 20 a 25 vezes acima do normal. As provas específicas laboratoriais são com base na história clínica e epidemiológica. Vai haver uma pesquisa inicial de marcadores sorológicos e virológicos, como exemplo a hepatite A. Na hepatite A, a presença de anti-HAV e IgM vai definir o diagnóstico de hepatite aguda. O anti-HAV IgG, que proporciona imunidade específica ao vírus, vai ser um importante marcador epidemiológico de prevalência. E o anti-HAV total vai possuir anticorpos tanto da classe IgG quanto IgM. Com relação ao tratamento, na fase aguda, não existe um tratamento específico, exceto para hepatite C e B aguda grave. As demais hepatites virais devem ser tratadas apenas os sintomas, como náusea, vômito e prurido. É recomendado também o repouso relativo. A restrição dietética é apenas a ingestão de álcool. Na hepatite crônica, deve-se considerar o risco de progressão da doença, a probabilidade de resposta terapêutica, os eventos adversos do tratamento e a presença de comorbidades. Falando em vigilância epidemiológica,
As hepatites virais têm notificação compulsória no Brasil desde 1996 e esta é regular em até 7 dias. Essas notificações devem ser registradas, no sistema de notificações conhecido como SINAM, utilizando-se a ficha de investigação de hepatites virais. As principais fontes notificadoras são as unidades básicas de saúde, os hemocentros, clínicas de hemodiálise, laboratórios, comunidades, creches e escolas. As definições de caso para as hepatites virais seguem quase o mesmo padrão, sendo no caso da hepatite A, caso confirmado quando houver anti-HAV, IgM, reagente, suspeita clínica com vínculo epidemiológico com caso confirmado laboratorialmente, quando o indivíduo evoluiu ao óbito com menção à hepatite A na declaração de óbito, ou o indivíduo que evoluiu ao óbito com confirmação para hepatite A após investigação. A vigilância epidemiológica também é responsável por estabelecer medidas de prevenção e controle das hepatites, sendo no caso a E, estabelecidas medidas de cuidado com a água, alimentos, condições de higiene e saneamento básico. No caso, as B, C e D são investigados serviços de saúde, fornecedores de sangue ou hemoderivados, com o objetivo de buscar a fonte de infecção. Devem também ser orientadas as instituições coletivas sobre as medidas de higiene, a lavagem e desinfecção com hipoclorito de sódio dos alimentos crus. Deve ser recomendado o afastamento do paciente se necessário. No pré-natal, deve ser solicitado o exame da hepatite B. Deve ser solicitadas as sorologias de doadores e receptores de órgão. No caso das hepatites B, C e D, deve haver uma orientação do indivíduo sobre não compartilhar objetos de uso pessoais, além de monitorar também pacientes com hemofilia. E por último, não menos importante, é a vacinação contra a hepatite A e hepatite B, conforme o calendário vacinal do Ministério da Saúde.